Projeto Brasileiros. Me lembro bem de Pedrinho. Menino bom, mas muito levadinho. Gostava de aprumar cedo pro modo esquentar o pé no rabo do fogão de lenha. Então pegava uma caneca com um cadiquinho de café e no currar a seu pai leite pedia. Tomava de uma só vez, chegava a vazar pelos beiços. Depois limpava a boca com a manga da camisa e sortava um baita do arroto, o que fazia seu humilde pai dar um leve sorriso pelo canto da boca, na qual sustentava um babado cigarro de paia. Com um short feito de saco de linho, uma camisa de manga comprida e uma mateira amarela, Pedrinho se armava com seu estilingue e mais uns moleques sumiam junto pelas matas da fazenda Barro Preto do meu finado compadre Tunico Borges. Mas numa tarde quente, se não me falha a memória, era setembro, com seus companheiros Pedrinho no corgo atrás do matador de conquista, resolver se banhar. Quem chegar por último é a mulher do soldado. Depois que um dos moleques disse isso, a prole poeira levantou rumo ao corguinho e ao triste destino de Pedrinho. Como sempre, ele era o primeiro a chegar. Das roupas logo se livrou e rápido como um leão num tronco velho que havia no barranco, ele trepou. E lá de ripa deu um salto de campeão. Conhecia aquele corguinho como a palma de sua mão. Mas uma chuva forte na cabeceira do rio fez mudar a situação. E aquela zaga carma agora estava cheia de traição. E contra um pedaço de pá, a cabeça de Pedrinho foi se chocar. Socorrido pelos companheiros, na Santa Casa de Conquista, Pedrinho foi internado. Mas seu estado era muito grave. Então para Uberaba fui levado. E na medicina pelos melhores médicos do Brasil foi examinado. Mas seu destino já estava traçado. Seu espírito tinha partido, só o corpo havia sobrado. Seu pai, homem simples, que na vida tudo era conformado, a perda de Pedrinho, seu único filho, isso ele não aceitava. Desconjurou, em até braço fremou, pondo em dúvida a existência de Nosso Senhor. Mas comadre Maria, mãe de Pedrinho, apesar de calada, com certeza era quem mais sofria. E sabia que as palavras de José, Deus entendendo sua dor, perdoaria. E na capela resolveu com Deus conversar. Queria entender por que Pedrinho, um garrotinho ainda tão novinho, que tinha vivido tão pouquinho, ao invés dela, Deus quis levar. Mas enquanto com Deus Maria proseava, na capela uma outra senhora meia se arrastando entrava. E por alguns minutos, Maria esqueceu sua dor e a outra senhora foi consolar. E num banco ajudou a sentar. Mas a mulher chorava desconsolada. Maria seus pés ajoelhou e com duas lágrimas correndo do rosto, Maria contou seu desgosto. Sabe, perdi meu filho, que pra mim era meu maior tesouro. Se foi. Maria deu uma pausa, dispôs um forte soluço, então completou. Morreu. As duas se oraram como se compartilhasse a mesma dor e Maria continuou. Era alegre como um passarinho e como tal vivia ali e aqui. Gostava da natureza e admirar o morrer do sol. E enquanto o sol sumia, em seu rostinho de anjo, um sorriso nascia. Dos olhos carmo de Maria, as lágrimas escorriam. Então a outra senhora, depois de um leve carinho no rosto de Maria, reclamou. Compreendo sua dor, e talvez seja até maior que a minha, pois meu filho dessa vida nada viveu. Nasceu doente e doente até hoje viveu. Mas agora o doutor veio falar que dessa semana ele não vai passar. Sabe, ele mais sabe o que é um passarinho. E o morrer do sol nunca o ar livre assistiu. Seu coração doentio da cama poucas vezes afastar permitiu. As duas se abraçaram, pois o destino, além de mãe, pela dor as uniu.
Mas depois de algum tempo, em uma casa, duas famílias voltam a se encontrar. E Maria quase não aguenta a alegria segurar, pois aquela criança que na cama vivia a penar, agora estava forte e corria para todo lugar. E sua mãe disse a ele: filho, esses são seus tios, que mesmo sofrendo, num gesto nobre, ajudaram sua vida a salvar. Quando a criança abraçou Maria, ela fechou seus olhos e sentiu que seu filho estava vivo em cada batida daquele coração. E teve ainda mais certeza que doar os órgãos de Pedrinho foi a sua mais divina missão. O mundo velho está perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. É o começo do fim, já estou vendo sinais. Metade da mocidade estão virando marginais. É um bando de serpente, os mocinhos vão na frente, as mocinhas vão atrás. Pobre pai, pobre mãe, morrendo de trabalhar, deixa o couro no serviço pra fazer filho estudar. Compra carro na prestação para o filho passear. Os filhos vivem rodando, fazendo o pneu cantar. Ouvi o filho dizer: o meu pai tem que gemer, não mandei me casar. O filho parece rei, filha parece rainha. Eles que mandam na casa e ninguém tira a farinha. Manda a mãe calar a boca, coitada fica quietinha. O pai é um zero à esquerda, é um trem fora da linha. Cantando agora eu falo, terreiro que não tem galo, quem canta é frango e franguinho. Pra ver a filha formada, um grande amigo meu, o pão que o diabo amassou, o pobre homem comeu. Quando a filha se formou, foi só desgosto que deu. Ela disse assim pro pai: quem vai embora sou eu. Pobre pai banhado em pranto, o seu desgosto foi tanto que o pobre velho morreu. Meu mestre é Deus nas alturas, o mundo é meu colégio. Eu sei criticar cantando, Deus me deu o privilégio. Mato a cobra e mostro o pau, eu mato e não apedrejo. Dragão de 7 cabeças também mato e não alego. Dando um respeito, mundo velho não tem jeito, a faca já foi pro brejo. Projeto Brasilis.